Hi everyone, and welcome to the Special Olympics Coach Webinar Series. Bem-vindos à série de webinars para treinadores da Special Olympics, apresentada por nosso patrocinador oficial, a Gallagher. Obrigada, Gallagher. Agradecemos pelo seu apoio contínuo como patrocinador oficial, programação de esportes e treinadores. Obrigada a todos por participarem desse webinar no dia de hoje. Vamos oferecer aos treinadores uma oportunidade para que eles possam continuar o seu aprendizado. O webinar de hoje é sobre o treinamento de atletas de MATP. Esse daqui é o nosso programa de esportes sensoriais baseado em movimentos para atletas com deficiência grave. Gostaríamos agradecer novamente o apoio do Clube de Leões Internacional. Alguns dados desse webinar. Está oferecendo a interpretação simultânea em 8 idiomas usando o globo que está na parte de baixo da sua tela. Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, na parte de baixo vocês vão ver uma área que fala perguntas e respostas, e aí vocês vão escrever, eu posso responder. Eu sou a Keira Bailan, eu sou atleta de ciclismo, natação e de cavalo. Eu já completei o treinamento da MATP e eu na votação como presidenta do grupo de jovens das Olimpíadas Especiais. Eu vou estar apresentando. Temos um vídeo muito especial do nosso patrocinador da MATP. Ela é a diretora administrativa do Clube de Leões Internacional. Rebecca Town. Ela é administradora executiva da Fundação do Clube de Leões. Dow ingressou na fundação em 1999 como coordenadora do Site First na África e no Oriente Médio, atuou como gerente da divisão da LCIF desde 2006 e foi promovida oficial administrativa em julho de 2014. Antes de entrar na LCIF, Dow serviu no Corpo de Paz em Mali. Ela é bacharel em Sociologia da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, e tem mestrado em Serviços Públicos pela Universidade de DePaul. Rebecca é sócia da Lions Club da Bull Ride, onde ocupou anteriormente os cargos de presidente, vice-presidente e secretária. A Rebecca está em Wheaton, Williams, com seu marido e seus 2 filhos. Ela também é voluntária na sua igreja e na Associação de Pais e Mestres. Então, vamos ver o vídeo da Rebeca. Obrigada pela oportunidade de compartilhar essa mensagem com vocês. Desculpem por não estar com vocês pessoalmente. Eu sou a Rebeca Dow e eu faço parte da fundação do Clube de Leões, pela siglas em inglês, LCFI. Eu estou muito orgulhosa de participar nas Olimpíadas Especiais com uns 1,4 milhões de leões a nível mundial, e nós fazemos o serviço comunitário para milhões de pessoas com todas as deficiências. Isso daí é nosso engajamento da nossa missão para melhorar o bem-estar, fortalecer a comunidades e apoiar a quem precisa. Gostaria de compartilhar com vocês do trabalho e impacto que a gente tem tido ao longo desses 20 anos. 458 mil atletas especiais têm tido revisões da vista, 200 mil atletas receberam receitas para o óculos como resultado desses estudos, e a gente teve 22 mil dos nossos membros do Clube de Leões e voluntários do Clube de Leões. Mas como a gente sabe que sempre existe uma necessidade, sempre
possível ter maior impacto, nós continuamos a apoiar a nossa associação de novas formas. Um componente novo da nossa plataforma de inclusão é o programa de treinamento, que cada vez mais envolve esses atletas que têm uma deficiência grave. Nós queremos criar um impacto, maior impacto e ajudar pessoas em conjunto para o futuro. Então, eu agradeço novamente pelo seu tempo no dia de hoje. Obrigada por fazerem parte dessa missão e inclusão. Muito obrigada, até logo. Obrigada, Rebeca, por esse vídeo. Acho que todos encontramos isso muito interessante. Bom, para nosso seguinte palestrante é nossa amiga Nian Morton. Ela é especialista de movimento de inclusão adaptado como desenvolvedora de recursos e defensora das Olimpíadas Especiais. Ela é a nova gerente sênior do programa de treinamento de atividades motoras MATP, MATP. Ela tem 12 anos de experiência como voluntária e líder do MEATP a nível local, nacional e internacional. Ela treinou mais de 4.000 pessoas em MEATP em 20 países. Dentro das Olimpíadas Especiais, ela continua a defender e possibilitar o trabalho em parceria com a MEATP nos setores de esporte, educação e saúde. Atualmente, ela está trabalhando na criação de novos recursos do MEATP em materiais de treinamento global, que permitirão e capacitarão as regiões e os programas das Olimpíadas Especiais a assumirem a liderança do crescimento no MEATP localmente. Bem-vinda, Ania. Obrigada, Keira. É maravilhoso estar com vocês novamente. Obrigada a todos vocês. Eu estou muito emocionada de conversar com vocês, dos atletas do MEATP. Eu vou falar um pouquinho do contexto. O que é o MEATP? Eu sou apaixonada por essa área, não somente por compartilhar a MEATP, a fazer a nível nacional, para as pessoas com deficiências. MEATP é um programa oficial das Olimpíadas Especiais, é um programa deportivo e esportivo e é específico para esses atletas que têm eu vou falar algumas palavras aqui. Eu destaco palavras específicas aqui. É um programa de movimentos, de atividades motoras, e é o nosso dever crescer, fazer que a MEATP cresça de forma global. Somos umas poucas organizações que têm um programa específico com pessoas que têm deficiência de movimento. Eu acho que é o único programa de organizações a nível global que, de fato, estamos dando de esporte de alta qualidade a pessoas que têm uma deficiência severa ou profunda. Também a palavra atleta, porque isso é muito especial dentro do MEATP. A gente tem uma plataforma para que as pessoas, ter certeza que as pessoas tenham a facilidade de deficiência mental severa ou profunda, possam ser tratados como atletas e que eles se sintam como os atletas, porque quando os treinadores locais treinar na MEATP é muito importante, a gente leva as pessoas a nível de atletismo, isso, as deficiências mentais severas ou profundas, têm um apoio complexo a todos eles. Vamos ver quem são os atletas de MEATP. Muitos desses atletas, como têm deficiências mental severa ou profunda, precisam de apoios complexos. E é muito importante entender quais são essas necessidades. Os nossos atletas de MEATP são vulneráveis, mas eles têm
muito apoio ao redor desse movimento, tem necessidades com relação ao apoio, necessidades de saúde, sensorial, cognitiva, essas deficiências. Esses atletas não podem ter um termo único, porque eles têm muitas necessidades. Com relação à necessidade de apoio complexo, podem ser crianças ou adultos. A MATP é para adultos e crianças que têm barreiras de aprendizado. Isso pode ser sensorial, cognitivo, visual, escuta. A população de indivíduos que a gente trabalha inclui pessoas que precisam de um apoio complexo. Então, a gente precisa ter temos atletas que têm muitas necessidades cognitivas ou com cadeira de rodas, são complexos. Então, MATP está crescendo cada dia mais, está quebrando essas barreiras para os atletas que podem se mexer, podem correr, mas também tem um alto apoio com relação às áreas sensoriais e cognitivas. Então, nós estamos acondicionando o tipo da linguagem, eu quero envolver em MATP, mas quem são os atletas que realmente precisam? Então, a gente procura os recursos para poder realmente ajudá-los e que eles possam se envolver, as pessoas corretas para a MATP. MATP também é muito importante para falar quando a gente entende quem são esses atletas, para quem é feito esse treinamento. Aqui a gente fala que desenvolvemos recursos também para a MATP. Nós estamos desenvolvendo recursos para os treinadores e parceiros unificados, essa parte me emociona muito, e recursos para as famílias na MATP. Então, é muito importante, não somente para os atletas, é importante, mas para as famílias também. O treinamento, o treinamento das atividades em MATP é muito equipe de apoio que vamos trabalhar com pessoas com essas deficiências, pode ser professores em área de educação que ensinam aos adultos ou aos jovens com deficiência severa ou profunda, podem ser treinadores também dentro dos esportes, organizações, treinadores nas Olimpíadas Especiais, líderes jovens, parceiros unificados, líderes e atletas em geral. MATP é para todo mundo e a gente oferece esse treinamento para todas as pessoas, mas é muito importante entender que nossos atletas de MATP têm um alto necessidade de apoio, vão ter um apoio extra dos apoios de membros da família. Você não vai fazer as coisas sozinho. Se você tem alguma preocupação em ser sócio de MATP porque você nunca interagiu com as pessoas com deficiências complexas, não se preocupe, porque é trabalhar com o atleta, com apoio, com equipe. Essas coisas vocês podem trazer também como treinadores, é destacar interessante essa parte. Quem poderiam ser os atletas de MTAP, mas também quem poderia ser o treinador de MTAP. Ele ajuda a criar um espaço com todas as habilidades, e nós somos para todas as idades e fases que vocês estejam. A MATP, como organização, dá uma forma de realmente salvar a integridade de todas as pessoas. Oferecemos uma coisa para cada um, e por isso é nossa paixão de criar a MATP, com a nossa organização trabalhando da mão com outras organizações, tem crescido muito, porque dá uma melhor experiência às pessoas com essas deficiências especiais. Então, gostaria que vocês soubessem das oportunidades esportivas que estão disponíveis agora, como vocês estão com pessoas com deficiências complexas e severas. Vocês talvez já tiveram algumas oportunidades no esporte ou de exercício disponível para as pessoas com essas deficiências mentais severas e complexas. MATP, de fato, é um programa baseado em movimento, e a gente colocou esse nome das Olimpíadas Especiais
parte de cima para criar um caminho que tenha sentido como uma estrutura na que possamos comemorar, mas as oportunidades para realizar atividades esportivas. Quando você treina algum ponto e você possa demonstrar tudo o que você já aprendeu. Então, a gente cria esse espaço. O que é importante para as pessoas com deficiência severa? O relacionamento com as pessoas, para que elas se tornem atletas. Por isso que a gente fala, o que a gente quer do programa? Nós temos que ver o que é importante para os atletas e que é significativo para eles, porque alguma pessoa pode fazer algum tipo de terapia híbrida, ou pode ser que estejam fazendo alguma terapia de equitação para suas deficiências, e pessoas com essa deficiência severa pode ser que não consigam aceder a essas coisas. E provavelmente já existem algumas coisas que existem e a gente pode introduzi-las no MATP. Não devemos inventar a roda, mas a trazer questões novas que possam trabalhar com uma terapia ocupacional, de movimento, organizações de pessoas que trabalham com pessoas com deficiência severa e possamos conversar com eles. Podem ser treinadores que possam ser independentes, com essas deficiências, se pode fazer um treinamento também total ou parcial do movimento. Então, são oportunidades também. E como se vê para um atleta? Alguém pode ser chamado de atleta, se envolvendo nessas oportunidades. Eu acho que as pessoas pensam no que já existe, qual é o potencial de colocar a MATP dentro da sua área, porque se alguma coisa já existe, eu garanto para vocês que a gente pode fazer uma abrangência em geral com a MTP, porque é um exercício que já está acontecendo para as pessoas com deficiência especiais. MATP poderia ajudar com soluções para que as pessoas possam ter o acesso ao esporte de alta qualidade baseado nas nossas necessidades. Então, o que é a MEATP? É um programa contínuo desenhado especialmente para permitir que os atletas com deficiências com apoio complexo possam participar em esportes sensoriais, mas também tem outros programas como o MEATP, atividade física para os jovens e as crianças com deficiências profundas e complexas. Também se vê como uma atividade física, exercício, e o mais importante é que se veja como um esporte para as pessoas com deficiência complexa. É para ter certeza que nós estamos apoiando a todas as pessoas com deficiência. O que faz a MEATP no seu programa, dentro da comunidade, o que faz que sejamos singulares é o desafio do MATP, uma oportunidade para que os atletas, quando estão sendo treinados, mostrem como essa destreza esportiva possam ser reconhecidos e comemorar também. Então, como a gente deve colocar as competências de forma que sejam para pessoas com deficiência, mas muitos dos nossos atletas não vão ter a capacidade mental, talvez, para entender regras ou a competência, onde você vai estar com outras pessoas, mas às vezes a competência é com nós mesmos. Então, a gente tem também dar essa oportunidade no Centro de Atletas de MEATP que tenham um desafio e que demonstrem o que estão trabalhando e que se comemore. Isso é muito importante também, é muito importante señalar, à medida que vocês vão vendo
esse vídeo, qual é o impacto que o MATP está tendo nos atletas? Qual esse impacto que o MATP tem com as pessoas de apoio, os treinadores, os professores, pessoas, e qual é o impacto do MATP vai ter ou tem nas famílias. Tomara que a gente possa ter essa ideia ampla de por que a MATP é tão importante para todos nós e para realmente nos tornarmos treinadores, né? E compartilhar essa magia da MATP no mundo. Eu vou mostrar um vídeo que fala sobre o caminho que os artistas podem pegar o MATP e vocês vão ver onde os atletas estão treinando no seu lugar, seja a comunidade, na escola ou em casa. Vocês vão ver como eles fazem o seu treinamento constante e eles vão demonstrar como eles aprenderam os jogos nacionais. Isso daqui é só um exemplo. E eu gostaria que vocês realmente se foquem nas coisas que as pessoas estão fazendo e como estão treinando. E também esse maravilhoso desafio de tão especial. Os membros da família, equipes de apoio que possam comemorar as conquistas desses atletas. Então, eu vou mostrar esse vídeo, tomara que vocês desfrutem. E logo vocês vão me escrever o que vocês acharam do vídeo. E qual foi a primeira coisa que vocês pensaram após ver o vídeo? Jack's 9 years old, coming up to 10. Jack tem 9 anos. Eu não escuto as pessoas quando falam que ele não pode fazer as coisas, porque eu acho que a maioria das coisas são possíveis. Nós temos tentado animá-lo para que ele faça o que ele queira fazer. Quando eu escutei das Olimpíadas, eu pensei, oh, eu posso fazer isso? Eu acho que ele pode fazer isso direito. E quando eu vi por primeira vez que ele participou nessa carreira, eu fiquei, poxa, muito orgulhosa dele. MATP é único, realmente foca as pessoas de apoio com o fato de ter essas deficiências complexas, eles têm direito a ter um esporte de qualidade como todos. Tudo isso é muito pertinente a cada um dos indivíduos, se ensina baseado nas habilidades motoras que eles têm. O programa de atividades motoras com deficiências severas, a gente faz o link com no dia de na parte regional também. Eu sempre fico emocionada quando escutamos que vão a Sheffield, que vão fazer esse grande evento. Isso foi muito emocionante. O importante desses eventos é a visibilidade. A gente está mostrando que esses jovens têm o direito de ter acesso e de estimulação sensorial, movimento e desenvolvimento emocional como qualquer outro jovem. Não é de ganhar ou perder, é desenvolver essas destrezas da vida. E eles usam também em casa e da forma acadêmica também desenvolve muita independência. E para os estudantes que não têm essa capacidade cognitiva, que não entendem o que está acontecendo ao seu redor, mas quando eles veem todo mundo comemorando, aumenta a sua autoestima, dá uma experiência sensorial incrível, esse sensamento, essa emoção de equipe. Esse programa MATP é um grande caminho que eles têm feito e para eles é mais importante comemorar suas conquistas, ter essa experiência e um montão de gente que está vendo, batendo palmas para eles, estão comemorando o que eles têm chegado, até onde eles têm chegado e todas as suas conquistas. É uma questão nova também para nós. São programas onde
se treina todas as semanas na escola, ele faz diferentes hitos, e agora a gente pode ver tudo que ele conseguiu conquistar. E ele, maravilhoso, que o resto das pessoas comemorem tudo que ele conseguiu, é maravilha. Estou muito orgulhosa dela. O MATP mostra aos pais e às pessoas que dão os fundos para a educação, podem ver que eles estão melhorando, estão progredindo. Então, eu acho que para ele vai ajudá-lo muito, porque ele está aprendendo novas destrezas. Quando começou a escola, ele não conseguia nem caminhar, e agora ele consegue caminhar, até correr. E eu sou otimista que em um par de anos ele vai conseguir caminhar. As Olimpíadas Especiais, ele pratica e tudo que envolve isso ajuda ele para que ele consiga chegar. Ele consegue fazer quase tudo. E essas Olimpíadas Especiais têm ajudado já a fazer coisas que eu nem sabia que ele ia conseguir fazer. Esse vídeo ajuda a MATP na realidade, para que vocês possam ver o que realmente pode fazer. E eu vejo esse vídeo tantas vezes, mas eu sempre me emociono, porque a gente está sempre trabalhando para que todos possam ter o acesso à MATP. Coloca no chat o que você acha da MATP. Por favor, escreva. As Olimpíadas Especiais MATP, nossa responsabilidade que a gente dê. Eu já vi uma mensagem no chat pela oportunidade de ser treinados em MATP. Vamos compartilhar isso, sim. Vamos ter certeza que todas as pessoas possam ter um acesso a esse treinamento, porque a MATP é um trabalho em conjunto com parceiros, a família, os professores, os treinadores. É um conjunto, os líderes, os atletas, os jovens, todo mundo deve poder aceder a esse programa e de achar esses atletas do MATP do futuro e treiná-los para poder que eles tenham essa oportunidade. É muito desafio, sim, mas é importante também compartilhar essas histórias do MATP e o impacto que gera nas comunidades. Em MATP, os nossos desafios poderiam ser todo esses treinamentos podem ser feitos em casa. É muito importante porque se comemora o atleta nesses eventos e muitas pessoas com essas deficiências complexas muitas vezes não querem isso. Não tem isso. E eu vejo os eventos nacionais, locais e globais, e eu vejo, escuto também os comentários sempre positivos. Eu falo com os atletas, com treinadores, com a equipe, e uma das coisas que eu mais escuto é a emoção, o fato de que as primeiras oportunidades sejam atletas que está sendo comemorado na sua primeira oportunidade, pessoa de apoio, membro da família, tem tido a oportunidade de ver e comemorar as conquistas, né? Essa pessoa com deficiência mental severa. Por isso que realmente nós precisamos fazer com que esse movimento cresça. Não somente o treinamento, o motor, a configuração, uma sessão esportiva, porque em outro lugar no mundo que tenha essa oportunidade para as pessoas com deficiência profunda, que sejam comemoradas, colocá-las aí no primeiro ponto, reconhecer esse trabalho forte que eles fazem nessas atividades de esporte. Outra história que eu gostaria de compartilhar é o impacto dos desafios. Tem atletas fantásticos, Ana May, vocês vão ver uma foto dessas representações.
Ela foi uma das atletas que tem sido MEATP durante muitos anos na sua escola. E ela representava a sua escola e a sua região no Dia Nacional e ela estava caminhando com seus aparelhos, com sua linha de porque tinha muitas questões sensoriais e é um elemento fantástico porque ela só tinha 8 anos. Seus familiares estavam aí, vinham as camisetas com suas caras. Foi a primeira oportunidade que tiveram para a Alimei comemorar eh, essa atividade, porque seus irmãos tiveram um momento de comemorar no futebol, ginástica, e a família apoiava os irmãos. Mas esse dia foi o dia da Anime, e ela brilhou esse dia. Uma semana após desse evento, e a Ana May, ela faleceu logo de uma semana. Então, a gente trabalha com muitos atletas que têm necessidade de saúde muito complexas de mão com outros desafios. E o impacto e o desafio da Ana May para a sua família e para ela foi grande. Então, quando ela faleceu, solicitaram para a gente, então, passar as medalhas, porque queriam fazer a sepultura com as medalhas e que ela fosse relembrada pela sua participação nesse evento. Eles fizeram uma caixa de lembranças com as medalhas, com as fotos, e que ela fosse sempre lembrada por ser uma campeã e uma atleta. Esse impacto da MEATP, o que a gente sente com a comunidade em geral, com os professores, pessoas de apoio que trabalham com pessoas com essas deficiências profundas. MEATP, a gente sabe que é muito importante e especial. Se querem crescer na MEATP de forma global. Aqui nesse slide vamos ver eu tenho sido treinadora por muitos anos e quero ter certeza que a gente tenha, que possa ser, eu quero fazer um programa que possa ser replicável de forma simples. Temos um grupo de habilidades bases e essas áreas medulares, são destreza, mobilidade, destreza finas, para usar a parte de baixo do corpo, a natação também. Agora, eu sempre gostaria de mobilidade, é muito diferente para os atletas. Então, pode ser que você tenha uma pessoa que tenha uma cadeira de rodas manual, ou uma elétrica, ou alguém que possa caminhar. Outros, a mobilidade é muito diferente. São essas destrezas de mexer o corpo para frente, para trás, de um lado para o outro, até se deitar. Então, o grupo de destreza é que o atleta deve trabalhar essas destrezas. Физические цели, которые они Todos vão ter objetivos visíveis nos que devem trabalhar em diferentes áreas da destreza. Então, a mobilidade para alguém, se você tem um atleta, por exemplo, que se mexe de forma independente, ou estou trabalhando com a terapia física para fazer movimentos, seja um pouco mais independente, tem algumas questões que eles queiram trabalhar, mais específico, e vão ajudá-los a trabalhar em diferentes formas, nas que eles possam ensinar essas destrezas de mobilidade. Isso a gente linkea com um esporte para que eles possam aprender esses movimentos para que possam funcionar na vida e nos esportes. Uma pessoa que eu estou trabalhando um passo para frente e por cima do objeto, então a gente começa a trabalhar isso
na parte atleta, onde eles possam mexer desse jeito, não só uma destreza específica, mas estão trabalhando em algum outro esporte que pode ser feito, e essa destreza vai afetar pelo resto da sua vida, né? Vai ajudá-lo. Então, se está numa cadeira de roda que tem um movimento limitado, e pode ser que a gente possa trabalhar, então, para que ele possa sair, descer da cadeira de roda, se passar para outro lugar, fazer giros, levantar a cabeça, pode ser ginástica. A gente pode trabalhar de forma que vão melhorar a sua postura, a sua estabilidade. Trabalhando também o que a área, em conjunto com a área de esporte. Então, o que a gente quer ter certeza que o trabalho seja importante, relevante para eles, e logo que a gente conversa do que eles querem trabalhar, o que a gente está fazendo não necessariamente. Eu tive eu treinei na semana passada, exploramos as diferentes áreas que podem ser usadas, e uma das questões que eu via era as atletas em cadeira de roda, e quando a gente quer treinar alguma parte de chute, não conseguem, porque estão na cadeira de roda, mas você pode averiguar como fazer isso, né, de chutar a bola. Então, a gente ajudou eles a trabalhar de colocar uma bola de futebol numa plataforma, à altura correta do seu pé, e aí a gente trabalhou em ajudá-lo a programar esse movimento para mover um pouquinho o seu pé, ligeiro, e que ele pudesse bater na bola de futebol para que a bola caísse da plataforma. Claro, levou tempo, né? A gente ajudou um pouco para descobrir também qual que era o padrão de movimento que ele tinha que fazer para poder enviar esse sinal. Mas nada é impossível em MFP. O que a gente quer ter certeza é que a gente está enlaçando essas destrezas e atividades esportivas. Eu gostava muito do futebol, todo mundo gostava do futebol, e sua mobilidade era limitante nos pés. E daí passamos o futebol para ele, porque ele gostava muito e era motivado, e a gente quer que os esportistas desenvolvam essa paixão para poder se mexer e fazer um esporte. São diferentes áreas medulares, podem ser adaptados de diferentes formas, diversas formas. Às vezes, quando a gente pensa que os equipamentos que a gente pode utilizar, e a gente vai falar disso, e os benefícios da MATP, e a gente viu nesse vídeo que tinha muitos benefícios com o uso da MATP. O que os atletas podem obter desse MATP? Que os treinadores, doadores, que os professores, equipe de apoio. Nós temos visto de MATP por anos muitos benefícios. Então, definitiva, vamos também que as pessoas com uma deficiência profundas têm maior sensibilidade, isso ajuda com a funcionalidade, capacidades físicas, começam a se mexer um pouco melhor, um pouco mais, e também a gente, então, vincula tudo isso com os esportes, para que possam ter maiores destrezas, para que eles possam se mexer melhor, possam comer sozinhos, muitas formas. Não estamos solicitando aos atletas que eles sejam, ou tenham, ou joguem os esportes de forma completa. Não, nós queremos que seja relevante para os atletas e suas necessidades, e o desenvolvimento da autoimagem. Então, toda essa área que a gente trabalha com os atletas que não são verbais, as pessoas que não podem se comunicar de forma verbal, mas eles podem se comunicar, que eles estão aprendendo, que eles estão progredindo. Não tem nada melhor trabalhar com os atletas quando eles começam a se comunicar de outro jeito, eles veem também o público, né, para ver que eles estão sendo observados. Então, eles sabem
que eles vão fazer uma coisa que vão demonstrar isso para o público, e eles têm uma autoimagem, então eles querem que as pessoas olhem para eles. Então, envolvendo o esporte familiar também é muito importante. A gente tem atletas, sim, vulneráveis, e a gente trabalha também com as famílias. Dia a dia baseado na necessidade dos seus atletas com deficiências profundas. E a gente estamos dando para as famílias também, criando essa conexão. E para também dividir, às vezes, porque as pessoas, as famílias que têm alguma pessoa com deficiência, às vezes estão um pouco isolados. Então, é incrível também poder ter essa oportunidade para desenvolver, conhecer pessoas, ter amizade, envolver a comunidade. MATP pode ser feito em casa, em um lugar específico, numa área comunitária. Você pode fazer em qualquer lugar, mas sempre eu falo para as pessoas que uma vez que você começa a MEATP, coloque-lo onde vocês estejam, deixem que as pessoas entrar de forma ampla em diferentes instalações, comunidades, porque o resto da comunidade precisa ver o especial dos nossos atletas e o impacto que tem para fora. Eu tenho tido o prazer de trabalhar com pessoas com deficiência profunda e é muito importante que a comunidade saiba de tudo isso. Então, a MEATP, eu sei que vocês pensam das diferentes formas em que a gente poderia trabalhar essas destrezas e a equipe que poderia ter. MEATP é por ser muito criativos com as equipes. Nesse seguinte slide, se adapta. Eu sempre comento que se divirtam, sejam criativos pelo movimento também, mas com a equipe também. Então, a destreza do esporte, interesse do atleta, essa necessidade sensorial do atleta é muito importante. Não é ter essa equipe especial, é ser criativos para ter certeza que a gente está usando o equipamento que vai ser bom para as suas necessidades. Aqui as fotos de criatividade, né? Esse daqui é um dos atletas, vocês podem ver na tela do seu lado esquerdo. Ele não consegue se mexer por baixo do pescoço. Então, aí ele usa sua cabeça. A gente bota a bola do seu lado, então ele vai bater na bola com a cabeça, né? Então, é isso que eu falo, de jogar uma área de futebol, um pouquinho de futebol, né? Aqui ele está usando na direita, você está usando diferentes equipamentos, aqui você em YouTube também tem informação de como vocês podem adaptar esses equipamentos e a gente vai passar para vocês todas as tecnologias de esporte, desenho, como a gente pode criar maiores equipes, outro tipo de equipamento e adaptar esses equipamentos para a MATP ao redor do mundo. A gente está trabalhando em trazer, em pegar maiores recursos para poder criar esses elementos e MTAP, um aprendizado muito importante em 2020 e 2021 é como adaptar o que a gente já tem em casa. E MATP não parou. E nós levamos a MATP, levamos as casas na pandemia, adaptando o que as pessoas tinham na sua casa. Por exemplo, na Malásia, uma área rural, sem equipamento, e aí a gente pegou telas e a gente tornou isso diferentes equipamentos, a gente fez rampa, então a gente conseguiu adaptar o que a gente achava por aí e a gente sempre tendo certeza que o atleta esteja fazendo parte dessa seleção do equipamento e tenho grupos que pegaram materiais
pintaram as suas coisas quando eles já criaram o seu material, e aí eles se motivaram também. Então, a gente tem que ter certeza, então, que estamos vinculando as necessidades com as destrezas, né? E, então, falar também um pouco do treinamento, o nível de treinamento, a gente está vendo tudo isso porque é muito importante entender que ao atleta estamos dando uma assistência necessária para que eles consigam fazer seus esportes com os movimentos. Isso pode mudar de um dia para o outro, de uma sala a um grande sala. Eu quero agradecer ao Sean por ter me falado disso há pouco tempo. É muito importante ver isso. A gente falou que de ponto de vista de treinador, porque talvez a gente trabalha com os níveis, esses níveis existem, o movimento se vê diferente para todos. O MATP, alguma pessoa pode ser que esteja recebendo essa assistência completa para sua destreza, mas são uma assistência parcial em outra. Então, a gente pode ter algum que se tenha um movimento independente, mas precise de uma maior assistência em outra área. Então, é uma ferramenta de treinamento. Isso daqui é realmente para considerar que cada atleta de MATP precisa de diferentes níveis de assistência. E a assistência completa é muito importante para entender que pode ser uma ferramenta de treinamento muito valor, porque essa paixão que a gente quer criar pela MEATP, que faça esse movimento, porque a gente pega de mão a mão, um movimento a gente pode treinar as pessoas para criarem, programar e produzir esse movimento, essa programação de movimento no seu cérebro. É uma ferramenta de treinamento. O movimento, você está ensinando a criar esse padrão no seu cérebro para que ele possa fazer esse movimento na sua, né? Nós vamos, os recursos que a gente tem usado na Irlanda, o link que a gente vai enviar para vocês mostra como a gente pode ensinar a chutar a diferentes tipos de atletas. Olhem o link que a gente passou no chat, guardem esse link para que logo vocês possam vê-lo. Muitas das pessoas, através de diferentes níveis de assistência, você vai ver como vão ensinar as crianças a chutarem, a usuários em cadeiras de roda, como sempre cuidando da dignidade. Vamos a chuta essa bola, você bota a bola do lado de baixo, está tudo ao nível do atleta e de forma sensorial ele conseguir tocar para que ele sinta que está tudo conectado. Então, vamos começar a colocar isso daqui. Então, você bota a mão na mão, aí você está pronto? Vamos fazer esse movimento, 1, 2, 3. Então, você vê aí uma sequência de vídeo onde tem 3 bolas na sua frente e ele está fazendo um chute sozinho. A forma como ela deixa fazer, possam ser independentes, aí vocês podem ver como um treinador pode ver as 6 diferentes atletas que se veem nesse vídeo, e 6 necessidades muito diferentes em níveis de assistência. Então, essas são formas de como pode ser treinado com MATP. Eu peço para que vocês vejam, né? E também vocês, como treinadores, podem pegar algumas ideias de treinamento. Então, vamos passar agora à sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de fazer um chamado à ação. E tomara que vocês tenham aprendido alguma coisinha do MATP para que vocês possam ter um aprendizado, conhecer e queiram fazer parte e ser treinadores de MATP. Nós gostaríamos nós gostaríamos muito de ter
mais pessoas fazendo parte do MEATP, ajudando as pessoas com deficiências severas e profundas. Logo, a gente vai fazer uma enquete. Por favor, se envolvam. Vamos enviar também informação de como vocês podem fazer parte do MEATP. Estamos prontos, então, perguntas e respostas. Ok, muito obrigada. Como treinadora, eu tive essa experiência e realmente você deve esticar sua criatividade, mas é uma sorrisa que nasce, né, quando você vê as pessoas no vídeo. Eu tenho uma pergunta e logo uma para você. A pergunta é que o seu relacionamento com os atletas é muito importante no MEATP. E como os treinadores podem criar um relacionamento interessante, porque às vezes é difícil, né? Que bom, pergunta. Quizás muitos dos atletas não conseguem se comunicar de forma verbal. A comunicação é importante. Você não pode fazer a construção de um relacionamento sem você não se envolve. Como a pessoa pode se comunicar com você? Eu lembro a primeira vez que eu comecei a treinar o MEATP, eu converso muito, eu acho que vocês já perceberam, né? Então, eu fui treinar de MEATP e eu ia conversando, e eu estava esperando uma resposta verbal e nunca chegou a resposta. Então, eu tive que aprender a ir devagar, a fazer uma melhor comunicação sem palavras. E isso é muito importante. E quando você trabalha com atletas de MEATP, vocês precisam achar essa forma de comunicação. Isso daí é o primeiro passo para poder criar esse relacionamento com treinadores, como se comunicar com pessoas com essa deficiência. Às vezes, se tem uma deficiência muito complexa, precisa de uma pessoa, duas pessoas, construir esse relacionamento, não somente com o atleta, mas com a pessoa que apoia a esses atletas, familiar, um amigo que sempre está com eles. Vocês precisam construir esse relacionamento com todos os envolvidos com o atleta, principalmente os que trabalham um a um com esse atleta, porque eles já sabem como se comunicar de uma forma efetiva. Então, a gente trabalha muito nessa área e também temos alguns dados também de como poder construir esse relacionamento com os atletas, mas o que a gente trabalha é, primeiro, interação intensiva. O que a gente faz, o que a gente é um tempo de guia de como fazer a construção desse relacionamento com atletas de MEATP. Tudo isso vem de desfechos que a gente tem visto, interações, essa comunicação sensorial intensa que a gente precisa desenvolver, não somente pensar em que a gente não pode se comunicar de forma oral. A comunicação é a forma como a gente pode comunicar e achar essa forma de se comunicar para criar o relacionamento. Kira, a sua pergunta, eu sei que você tem trabalhado muito a ATP, o que você falaria para as pessoas para que possam se envolver e fazer parte do MEATP? Eu acho que esse programa é acessível para todos. Você não precisa de um equipamento caro. Você pode conseguir caminhos adaptados dependendo da sessão. MEATP, um caminho para que o esporte seja inclusivo para todos e tentar ver, ao invés de dizer como a gente vai adaptar muito dinheiro, vamos precisar de muito dinheiro. Não, na verdade, não. Na verdade, te ajuda a ter criatividade. E para trabalhar com esses atletas, também escutar, ver a linguagem do corpo, corporal deles, como eles se mexem, se eles estão passando as expectativas. Sim, porque eles estão dando a oportunidade, né, a eles de serem melhores e essa capacidade e ferramentas que eles possam tentar, que eles possam fazer isso no seu dia a dia.
Kiera, eu amo escutá-la. Você tem tido experiências maravilhosas trabalhando com atletas de MATP. E Kiara também faz muito trabalho criando essa abordagem unificada de MATP com atletas líderes e líderes jovens para ter certeza que a gente está tendo um maior trabalho de par a par. Aqui temos uma enquete que a gente gostaria que vocês respondessem. Que é a primeira, você gostaria de ter maior informação da MATP? Sim, não. E a segunda é, vocês gostariam receber um maior treinamento para se tornar MATP, treinador MATP? Sim ou não? Uma vez que eu tenha isso, então eu posso ajudá-lo. Vocês estão muito envolvidos, né, com as enquetes. A gente gosta de ver tantas pessoas que queiram fazer parte da nossa família de MATP. Isso é muito importante. Vocês já fazem parte da nossa família. Quando eu falo de treinamentos MATP, eu sempre apresento as pessoas de Olimpíadas especiais e muitas das pessoas que trabalham em MATP nem sabem que existem as Olimpíadas especiais. Então, os meus braços abertos sempre para as Olimpíadas especiais. Eu gosto muito de falar que temos muitas pessoas que estão respondendo a enquete, agradeço por isso. E tomara que vocês queiram, então, conhecer um pouquinho mais da MATP para que vocês possam se tornar treinadores e também como vocês podem falar para outras pessoas desse programa e criar um movimento, né? Kiara, vamos então agora para os recursos. Obrigada a todo mundo. Essa daqui é a última parte, mas tem sido maravilhoso. O número de recursos fantásticos para que possam continuar aprendendo e melhorando seu conhecimento. Temos o website, temos de Olimpíadas Especiais, tem um grande número de treinamentos, fitness, saúde, comportamento. E isso deve estar na sua tela também. Aqui está online, aqui no chat também. Logo do webinar, vocês vão receber essa informação. A página de Olimpíadas Especiais tem vários recursos para várias áreas. Recurso especial, acesso a todos esses incríveis recursos, incluindo recursos da MATP. Essa página vai ajudar a fazer seu treinamento, principalmente aos atletas. Esse daqui, vocês podem usar esse dashboard, ajuda o treinador a interagir com perguntas, aos palestrantes, você pode achar recursos também. Com os webinars, tem o painel também, onde a próxima semana vocês vão ver de treinar os atletas jovens. Este ano envolver aos atletas com MATP. Vamos ver na próxima semana como a gente pode criar uma experiência esportiva fantástica para todos os atletas jovens. Então, agradeço novamente a Gallagher, porque tem nos ajudado muito. Obrigada, Clube de Leões Internacional também por seu apoio. As Olimpíadas Especiais e ao nosso programa de MATP. Registre-se, por favor, faça parte. Aqui a gente deixou no chat toda a informação, tem sido maravilhoso esse tempo, obrigada. A Rebeca, ela não conseguiu estar conosco, mas tomara que na próxima semana vocês possam vê-la.